Olá, continuando a nossa conversa sobre as diferenças de médias em testes, né? Hoje a gente vai olhar para uma explicação psicológica que ficou bem famosa, a tal da ameaça do estereótipo. Isso aí. A ideia básica é que só de lembrar um estereótipo negativo do seu grupo, isso já poderia, atrapalhar seu desempenho num teste. Meio que um medo de confirmar aquilo, sabe? Exatamente. E essa teoria ela surgiu como uma candidata forte a ser um fator X. Ah, o fator X, aquele fator ambiental que afetaria só um grupo específico, né? Não seria algo geral? Isso. Um fator que ajudaria a explicar por que algumas diferenças de médias de QI talvez não fossem só por causas ambientais genéricas que afetam todo mundo. Vamos ver como essa ideia apareceu e o que a ciência mais atual tem a dizer. Bom, o marco zero, digamos assim, foi aquele estudo de Steele e Aronson, lá em 1995. Certo. Esse mesmo. Eles fizeram uns experimentos, né? Pegaram estudantes universitários afro-americanos Isso. e para um grupo, antes de um teste verbal difícil, eles davam um jeito, assim, sutil, de lembrar dos estereótipos raciais negativos sobre inteligência. Para o outro grupo, nada disso. E o resultado? O grupo que foi lembrado do estereótipo se saiu pior no teste. Pois é. E isso sim causou um reboliço na época. A explicação parecia muito encaixada, né? A ameaça de confirmar o estereótipo causaria ansiedade ou pensamentos que distraem. E prejudicaria o resultado. Exato. E o estudo original usou randomização, o que deu mais força para a ideia de causa e efeito. Parecia mesmo o fator X perfeito, Porque era específico para um grupo baseado em estereótipos que todo mundo conhecia. e dava para controlar o gatilho no laboratório. Isso. Aí a pesquisa se expandiu rápido. Começaram a ver efeitos parecidos em mulheres para testes de matemática, outros grupos. Peraí, mas deixa eu ver se entendi uma coisa. Nesses estudos originais, tem um detalhe que às vezes passa batido. Qual? Eles pegaram participantes afro-americanos e euro-americanos que já tinham notas parecidas no SAT antes de começar o experimento, não é isso? É exatamente isso, um ponto crucial. Então, peraí. Se as notas eram parecidas antes, o experimento não acabou criando uma diferença ali na hora, no laboratório, em vez de explicar as diferenças que já existem no mundo real, fora dali? Olha, essa é uma crítica metodológica bem importante e frequentemente esquecida. E tem mais. Mesmo nos estudos que acharam algum efeito, a magnitude média, tipo o tamanho do efeito, Era grande? não muito, coisa de uns 3 pontos de QI em média. Só 3 pontos? E se a gente pensa que a diferença média que se observa entre grupos como afro-americanos e euro-americanos nos Estados Unidos é de uns 15 pontos. Ah, então 3 pontos explicariam só um pedacinho da coisa toda. Exato. Mesmo que o efeito fosse real e robusto, ainda ficariam faltando uns 12 pontos para explicar. Entendi. E tem outra coisa que me deixou pensando. O jeito como eles ativavam o estereótipo no laboratório. Pedir para a pessoa completar uma palavra tipo PREGU. Ou falar na cara, olha, seu grupo costuma ir mal nisso aqui. Isso acontece mesmo antes de um vestibular, de um concurso? Parece meio forçado, né? É outra crítica válida, essa artificialidade. E isso se conecta com um problema maior ainda, que sacudiu a psicologia, principalmente a social. A tal da crise da replicação? Essa mesma. Descobriram que um monte de resultado que era publicado, que parecia super sólido, simplesmente não se confirmava quando outros pesquisadores tentavam fazer o mesmo estudo de novo igualzinho. Ué, mas por quê? Como assim? Foram vários fatores, né? Um deles foi o que chamam de viés de publicação. Viés de publicação. As revistas científicas, historicamente, preferiam publicar estudos que achavam alguma coisa nova, positiva, que confirmava uma teoria da moda. Estudo que não achava nada ou que contradizia a teoria tinha mais chance de ficar na gaveta. Entendi. Só saiu o que funcionava? Mais ou menos isso. E também tinha muita flexibilidade na hora de analisar os dados, sabe? E muitas vezes usavam amostras pequenas demais. Isso aumenta muito a chance de achar um resultado significativo só por acaso. O famoso falso positivo. Faz sentido. E a pesquisa da ameaça do estereótipo, ela caiu nessa? Infelizmente, parece que sim. Muitos daqueles primeiros estudos tinham amostras pequenas, análises meio flexíveis e análises posteriores tentando corrigir esse viés de publicação
sugeriram que o efeito real talvez fosse bem menor. Ou talvez nem existisse. Ou talvez nem existisse de forma robusta. O campo provavelmente estava assim, inflado de falsos positivos, o que fez a teoria parecer mais forte do que era. Caramba, e hoje? Como é que tá a situação? Essa teoria ainda vale? Olha, a visão hoje é bem mais cautelosa. Tem saído pesquisas mais novas, com muito mais gente participando, sabe? Amostras enormes. Ah, tipo mais robustas. Exato. E com métodos pré-registrados. Isso é importante. O pesquisador define antes de coletar os dados como vai analisar tudo. Isso tira aquela flexibilidade que podia gerar falso positivo. E o que essas pesquisas mais novas estão mostrando? Os resultados têm sido diferentes. Por exemplo, teve um estudo bem grande e controlado na Holanda. Eles não acharam nenhuma evidência de ameaça do estereótipo afetando nota de meninas em matemática. Sério? Nada? Nada consistente. E tem outros estudos grandes em andamento, olhando para estereótipos raciais também. A gente precisa esperar esses resultados mais rigorosos. Que reviravolta, hein? Então uma explicação que parecia tão forte para uma parte das diferenças entre grupos agora está bem questionada? Exatamente. A ameaça do estereótipo virou um exemplo clássico, quase um estudo de caso de como uma ideia científica pode parecer promissora, ganhar muita atenção, mas depois, quando o rigor metodológico aumenta e a gente olha para a replicação, a coisa muda de figura. Mostra como a ciência vai se corrigindo, né? Mesmo que demore. É um processo. Às vezes desconfortável, mas necessário. A ciência funciona assim. Fica aí a reflexão, então. Se uma teoria que era tão aceita, tão ensinada como essa, pode ser abalada assim pela crise da replicação e por métodos mais rigorosos, quantas outras ideias que a gente tem como certas por aí, na psicologia ou em outras áreas, talvez não passem por uma reavaliação parecida no futuro? É algo para a gente pensar, né? Com certeza. O processo de refinar o conhecimento é contínuo.